Boa noite. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso culto de oração nos lares, né? Como de costume, nós agradecemos a Deus a sua presença, irmãos que estão em Boca do Acre, irmãos que estão em Belém, irmãos que estão no Amazonas, irmãos inclusive que estão na outra América. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde cada um de vocês, e nós estamos orando, pedindo que Deus nos proteja nesses dias tão difíceis, né? Nesses dias tão confusos, né? Nós pedimos essa graça protetiva de Deus. Nós lembramos aos que estão nos assistindo que a programação está acontecendo, e enquanto ela está acontecendo, nós recomendamos que você escreva os seus pedidos de oração nos comentários, que nós vamos ao final falar os seus pedidos de oração, certo? A Elisua hoje está anotando quem está participando. Então, mesmo que você não tenha um pedido de oração, dá um oi, um alô aí, ou curte a nossa programação, justamente para que ela possa anotar o seu nome no final. Aqueles que eu não tiver falado pedido de oração, que automaticamente eles estão participando, né? Mas a gente vai falar aqueles que curtiram, deram um oi, alguma coisa assim na programação. Eu gostaria de começar convidando você a abrir o seu cantor cristão, a justamente poder cantar conosco o hino que tem por título Ebenezer, 132. 132. Nós temos cantado esses dias por causa do tema das nossas mensagens. 132. O título deste hino é Ebenezer. Graças a Deus. Ebenezer, né? Pedra da ajuda. Quando Samuel disse até aqui nos ajudou o Senhor. 314, vamos também cantar o 314. 3, 1, 4. Trezentos e 14. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando
gostaria de convidar você agora a abrir a sua Bíblia para 1 Samuel, capítulo 7, do verso 3 ao 12. 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 12. Lembrando que nós já trabalhamos o 19 até o 2. E a partir de hoje nós vamos trabalhar do 3 ao 12. Primeira Samuel, capítulo 7, do verso 3 ao 12. Vamos. Primeira Samuel, capítulo 7, do verso 3 ao 12, diz assim: Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e as astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água, e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o santificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-Cá. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Meus queridos, eu vou pedir que o meu filho Elioenai posicione a câmera para o nosso tempo de meditação na Palavra de Deus. E você deve estar lembrado rapidamente, capítulo 4, os filisteus e os israelitas entram em guerra no tempo de Eli, que era o sumo sacerdote, o líder da nação, porque ele tanto era juiz como era sumo sacerdote. No caso, você percebe que no capítulo 4 Israel é derrotado, os filhos de Eli são mortos porque levaram os filhos de Eli também levaram a arca de aliança para o meio do acampamento israelita, e os israelitas foram derrotados, a arca foi tomada. E isso, no caso, nós percebemos claramente a mão de Deus punindo, isso é, repreendendo o seu povo pela falta do compromisso de santificação. Agora, nós no capítulo 5 vemos a dura mão sobre os filisteus porque tomaram algo que não era deles. Tomaram a arca que pertencia à nação de Israel. E isso é algo extremamente importante para nós percebermos. Por quê? Porque não era para eles estarem com aquela arca. Era algo
dos judeus, era algo exatamente do povo de Israel. Isso que era o importante, eles terem percebido. Aquela arca, ela não era simplesmente um artefato, mas ela era a representação do trono de Deus. E Deus, então, castiga duramente os filisteus. Capítulo 6, eles devolvem essa arca chega no território israelita. Ali no território israelita há festa, alegria, mas também há uma transgressão. Eles abriram a arca e Deus então ali puniu os israelitas. Deus mostra a sua santidade. Deus mostra que Ele também perdoa. Pelo fato justamente de você estar ali naquele lugar, percebendo que Deus, o mesmo Deus que pune, é o mesmo Deus que abençoa no fato de que permitiu que a arca ficasse ali na casa de Aminadab. E você percebe tudo isso no capítulo 6 e diz que, isso aqui já no capítulo 5, capítulo 7, perdão. E diz que desde aquele dia, desde o dia que ficou a arca na casa de Aminadab, o povo passou 20 anos e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Quer dizer, o povo ficava reclamando se de fato tinha acontecido aquilo, por que tinha acontecido aquilo, e todas essas coisas que são comuns quando há problemas. E aqui nós continuamos nossa história. Então, você precisa perceber o cenário e depois eu quero dizer para vocês por qual motivo é que nós estamos trazendo essa lição de hoje. Por qual motivo nós estamos aproveitando esse texto e aproveitando uma mensagem que foi dada muitos anos atrás na Ebenezer. Você percebe que esse momento aqui, o povo de Israel é um povo subjugado pelos filisteus, isso é, os inimigos do Senhor, os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Israel. E era um povo cruel, era um povo que realmente maltratava o povo de Deus. As próprias ceifas, as próprias colheitas eram muitas vezes saqueadas, roubadas pelos filisteus. É como se Deus tivesse abandonado o seu povo. E aí Israel faz lamentações, que é um tipo, é uma literatura, um modo de se expressar para, de fato, como diz a palavra, lamentar o ocorrido, a lamentar o que havia acontecido. Tudo isso tem sua importância justamente para quê? Tem sua importância para os nossos dias, que parece que nós estamos em situação difícil também. Porque muitos de nós, e eu gostaria de deixar bem claro que também eu sinto isso, mas comparando com alguns irmãos, talvez tenha algumas pessoas que estão me assistindo e que estão dizendo, rapaz, que situação difícil essa que nós estamos passando, que situação difícil essa que nós estamos vivendo, eu não consigo ver saída nisso. Não é? Até porque parece que esse inimigo, seja ele qual for, parece muito mais forte, trouxe um problema sério. Eu tenho entrado em contato com alguns irmãos Deus tem sido bondoso e preservado pelo menos o seu sustento, mas outros irmãos não, outros irmãos o seu sustento caiu de maneira drástica. Alguns irmãos são autônomos, estão dependendo de fato de Deus, não que nunca tinham dependido, mas agora não há perspectiva, seu comércio está fechado, alguns estão só com o mínimo, e todas as coisas são de extrema importância. O cenário que se apresenta parece cada vez apertando mais. Então esse texto aqui de 1 Samuel, capítulo 6 e o capítulo 7, principalmente esse contexto agora do 7, do 3 ao 12, é muito importante se nós olharmos que Deus sempre agiu na história e continua agindo na história, mesmo quando parece que seus servos, seus filhos, estão abandonados, estão entregues à sorte do destino, vamos usar essa expressão aqui. Perceba você que o que Israel fazia era dirigir lamentações. Mas nós percebemos aqui que entra em cena Samuel. E você precisa entender que Deus vem preparando Samuel. Lembra que Samuel foi chamado ainda criança
lá quando ele estava sob a tutela de Eli, a Bíblia não diz porque Samuel continua profetizando, as palavras dele são cumpridas, nenhuma das palavras dele cai por terra, mas agora entra em cena Samuel. Samuel agora, ninguém sabe qual a idade, qual o tempo exato aqui, né? E ele chega aqui e vê que o povo começa a se voltar para Deus em virtude daquela situação. Mas quando eu digo se voltar para Deus, é que o pessoal começa a perceber que eles precisam recorrer a Deus. E então, diz aqui, eu quero voltar no versículo 2, que diz: e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor, isso é, lamentações a Jeová. Senhor, por que isso nos ocorreu? Senhor, os nossos inimigos estão nos maltratando. Senhor, os nossos inimigos estão nos devorando. Então, se você quiser ver um pouco dessa literatura, é só você abrir Lamentações. Por exemplo, Lamentações Lamentações de Jeremias. Você vai entender bem essa ideia. E então entra Samuel e ele faz algumas colocações que é isso que eu gostaria que você percebesse. Diz: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e as astarotes, e preparai o coração, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. E eu quero ficar aqui nesse versículo, nós vamos trabalhando versículo por versículo, nós vamos andando nesse texto, porque esse texto é muito rico para nos ensinar várias verdades. Eu não sei se você já notou, no decorrer da história dos filhos de Deus, no decorrer da história bíblica, você percebe que parece que quando o povo de Deus se afasta dele, Deus permite que esse povo vá até um certo ponto de sofrimento, vá até um certo ponto onde há uma decadência. Tanto o povo vai para uma decadência moral, como o povo também vai para uma decadência da sua própria situação social. Eu não sei se você está me entendendo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o povo começa a se afastar de Deus. Deus está vendo isso. E como é o povo de Deus, como o povo se afasta, então há uma decadência. Há uma decadência social, há uma decadência moral, mas há uma decadência financeira. Há vários castigos que Deus vai permitindo, que vai trazendo sobre o povo dele, como uma maneira de o povo acordar. E aí o povo começa a lamentar, dizendo: por que essas coisas estão acontecendo? Ora, vendo isso, o profeta de Deus faz 3 colocações aqui, onde ele diz: primeiro, é do vosso coração mesmo? Isso vem de dentro do vosso coração? Porque a pergunta é importante. Não é incomum as pessoas, quando estão em dificuldades, lembrar-se de Deus e fazem votos, e fazem orações, e vão para a igreja, e fazem voto disso, voto daquilo, e começam a participar, e começam a fazer, e vou procurar uma igreja, e agora até ficar difícil isso, né? Mas agora eu vou assistir todos os programas que tiverem por aí, porque a coisa está difícil, eu tenho que me voltar para Deus, tal. Mas eles estão fazendo isso não porque o seu coração está se voltando para Deus, mas porque eles estão preocupados com problemas com a situação. É o que está acontecendo. Isso lembra-me a situação de Faraó. Lembra que quando Faraó foi confrontado por Moisés, Moisés disse: olha, o Senhor vai baixar a mão. Eu estou parafraseando. Faraó primeiro disse: quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor, para que eu deixe Israel ir. Não conheço o Senhor e nem vou tampouco deixar Israel ir. Deus foi baixando a mão. E quando a praga vinha e deixava Faraó numa situação difícil, ele corria e dizia: olha, eu pequei contra o Senhor, eu errei, ora para o Senhor.
e aí diz para o Senhor tirar essa praga de mim, e o Senhor tirava, e aí o faraó endurecia o seu coração e novamente não deixava. Então essa pergunta aqui é uma pergunta muito importante feita por Samuel. Se vocês estão voltando para o Senhor de coração, não é? Meu filho, faz um favor, desliga essa luz do escritório. Você percebe que ele diz, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor. Quer dizer, se isso de fato é algo sincero, se vocês estão fazendo isso porque vocês percebem claramente que tudo isso tem acontecido porque vocês têm se distanciado do Senhor, vocês têm se distanciado da pessoa de Deus, vocês têm se distanciado daquele que ama vocês, vocês têm se distanciado daquele que sempre cuidou de vocês têm se distanciado dele. Então vocês estão percebendo isso, vocês percebem que ele é o único Deus para vocês adorarem, que vocês pecaram contra ele, e isso realmente está vindo de um coração sincero. Uma pergunta importante. Por que você está assistindo esse programa hoje? Por que você está atento hoje? Por que você está orando a Deus? Quais são os motivos que você está chegando a Deus? Sonde você mesmo o seu coração e peça também que Deus sonde o seu coração. Será que o motivo que você não está hoje assistindo essa live, que você está assistindo, ou então você está assistindo a gravação dessa programação, você está no tempo de oração, o motivo é porque a sua vida está apertada, porque a sua vida está entrando quase num colapso, seja financeiro, quem sabe de saúde, ou seja outro qual for, e aí você, por conta dos problemas, você diz, eu vou me voltar para Deus. Agora eu pergunto, volte mais para trás um pouco, e perceba como foram suas atitudes antes desse problema que você está passando. Será que não é essa atitude de alguém que só está buscando a Deus por conta das dificuldades que estão enfrentando e não porque reconhece a necessidade de Deus, da pessoa dele como ser supremo? Eu estou confiando em Deus que esse problema vai passar. Que nós vamos poder voltar a algum tipo de vida normal. Não sei qual. Mas quando isso acontecer, quando nós pudermos retomar, ainda que seja aos poucos, a nossa trajetória de vida, quais são as verdades, as decisões, os votos que vão ficar de fato permanentes na nossa vida? Permanente no nosso dia a dia. Sabe, tem muita gente talvez que esteja me assistindo que está dizendo, quem dera que eu pudesse ir para a igreja, quem dera que a igreja tivesse, o prédio tivesse aberto para termos aquele culto junto, mas muitas vezes você deixou de ir para a igreja pelos motivos mais banais possíveis. E eu lhe pergunto, essa sua oração vem de coração mesmo? Como é que foi sua atitude antes? Como é que você pode perceber que de fato há algo no seu coração? Quantas vezes você, talvez até por conta de pastor, e isso é importante, mas por causa de pastor, por causa de diácono, por causa de irmão, por causa de outra pessoa, você deixou de frequentar os cultos da igreja ao qual você pertence, e agora você, Senhor, acaba com isso, que é para a gente se reunir de novo como irmãos no prédio, no templo. Tem certeza que isso vem de um coração que você realmente quer adorar em comunhão com os irmãos? É muito importante. Essa pergunta de Samuel fez para o povo de Israel era uma pergunta significativa. E ele diz, eu quero dizer algumas coisas que vão mostrar claramente que esse é um coração sincero. Vamos lá. Primeiro, ele diz, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. E eu vou parar aqui porque depois ele vem um outro ponto.
aqui nós percebemos claramente que apesar das lamentações, apesar das coisas que estavam acontecendo e até deles dirigirem lamentações ao Senhor, mas eles tinham o coração dividido. É por isso que ele pergunta: é de coração mesmo isso? Isso está vindo do profundo de vocês? Então, se é de coração, a primeira coisa que vocês têm que fazer é tirar do meio de vocês os ídolos. E aqui ele está falando claramente de adorações que tinham muitas vezes a ver com os deuses dos filisteus. Sabia disso? É interessante como os deuses dos filisteus, o povo era tão tendencioso à idolatria que aqueles deuses dos inimigos deles, eles assumiram. Eles tomaram para si, talvez pensando, já que o Deus deles deu vitória, nós vamos passar a adorar o Deus dele para ver se ele também nos ajuda. Quer dizer, e o povo de Israel tinha outros deuses nos seus meios. Baal, Astarote, que ele fala de Baalins aí. Você percebe? O povo estava indo lá clamar, lamentar. Senhor, por que aconteceu isso? Mas na casa deles estavam conservando idolatria. Eu sei que no século 21, a maioria das pessoas, inclusive os crentes, a maioria daqueles que se dizem crentes, não tem uma imagem de escultura, seja do que for na sua casa. Não tem um quadro, seja de quem for na sua casa, que ele se dobra, se ajoelha e ora. Mas há muitas coisas que são ídolos também, mais do que imagens. São ídolos do coração. São ídolos que não estão visíveis no sentido de um formato ali, onde as pessoas chegam e se debruçam, mas são ídolos os quais comandam nossa vida. Jesus Cristo já começou alertando sobre isso. Por exemplo, dinheiro. Lá no capítulo 6 de Mateus, Jesus diz: vocês não podem servir a Deus, ao Senhor e a Mamon. Ele usa uma expressão aí que era usada para a personificação do dinheiro como um Deus. Quer dizer, você não pode servir a Deus e as riquezas. Paulo repete essa verdade quando diz: olha, aquele que é avarento é idólatra. E é muito interessante essa expressão, porque quando Paulo diz avarento, aquela palavra ali, ela não é simplesmente amante do dinheiro, mas a ideia ali é alguém que nunca está satisfeito com o que tem, ele sempre está desejando mais, e ele vive em função disso. Então, resumindo, a idolatria pode estar em vários aspectos da nossa vida e nós nem percebemos isso. Nós nem conseguimos notar isso na nossa vida. Por quê? Porque nós criamos uma ideia, muitas vezes, que ídolo é apenas aquela escultura, é apenas aquela imagem fabricada, seja em quadro, seja através de uma moldura, de uma escultura, seja de gesso, de barro, de cimento. Isso é ídolo. Não. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. O lugar que deveria ser do nosso Senhor Jesus Cristo. E o ídolo tem a tendência de nos levar e nos afastar de Deus. Você tira Deus do lugar dele e coloca aquele ídolo. Relacionamentos podem ser uma idolatria. Equipamentos que eu estou usando agora, como o celular, podem ser uma idolatria. Quantas pessoas não conseguem mais viver sem seu celular? Eu não estou falando aqui de necessidade de comunicação, quem trabalha, mas a pessoa passa o dia todo no seu celular, muitas vezes enchendo a cabeça de coisas que não prestam, redes sociais,
são uma verdadeira idolatria para aquele que não sabe o lugar dela. E às vezes esses ídolos trazem isso, aflições para a vida da pessoa. Às vezes a idolatria pode ser também o seu trabalho, o seu estudo. A sua idolatria pode ser até mesmo coisas que deveriam ser normais, como por exemplo, comer. Sua idolatria pode ser dormir. Todas essas coisas, elas tomam conta da nossa vida. Diversão pode ser idolatria. Como é que eu sei que aquilo é um ídolo? Que eu não consigo viver sem aquilo. E aí, se eu não tenho aquilo, eu brigo, eu crio confusão, eu fico frustrado, eu fico doente, eu fico mal. Então, eu estou tentando ser aqui o mais prático possível para você, para que Deus use essa palavra para lhe chamar a atenção. Talvez você está se esforçando no sentido de tentando lembrar de Deus, mas o problema é que no seu coração há uma competição muito grande, há uma competição muito séria entre o Deus verdadeiro e os ídolos que estão no seu coração. Entre o Deus que é o Deus dos céus e o Deus verdadeiro. E você não tem percebido isso. É extremamente importante você perceber que se você não busca o Senhor de coração, você vai continuar com esses ídolos na sua vida. Você vai continuar com essas coisas. O primeiro passo para você, de fato, voltar-se para Deus é você orar ao Senhor e pedir: Senhor, mostra-me aquilo que está tomando teu lugar. Quem sabe essa situação que tem vindo ao mundo inteiro não é uma forma que Deus tem trazido de volta os seus servos para si? Deus tem permitido talvez que a própria igreja dele entre em determinados pontos de caos, determinados pontos lá embaixo, para que ela possa perceber de que forma ela tem andado na presença dele. Muitas pessoas estão com muitas dificuldades esses dias sobre o que fazer. Ora, há muito o que fazer para Deus. Mas sabe qual é o problema? Isso não fazia parte do seu dia a dia. Porque ela tinha outras prioridades antes de Deus. Quando Deus é a nossa prioridade, esses momentos que Deus dá são grandes oportunidades. São grandes oportunidades para que nós possamos servir mais a Deus. Porque, se você percebe, nós estamos envolvidos com estudos, estamos envolvidos com trabalho, estamos envolvidos com várias coisas que, de maneira lícita, tomavam um tempo, mas como o nosso desejo contínuo e ardente era servir ao Senhor, agora que esse tempo se abriu, é mais uma oportunidade para eu me envolver mais com Deus, para eu estudar mais a Bíblia, para eu orar mais pelos irmãos que o tempo não permitia, para que eu possa aprender, para que eu possa ler livros que o tempo não me permitia, mas agora eu tenho tempo para ler livros que edificam a minha vida, livros qual eu vou absorver ainda mais, aprender mais de Deus. Mas talvez você está dizendo: o que eu vou fazer com o meu tempo? Sabe por quê? Porque talvez, eu não quero fazer um julgamento exato, mas talvez, porque você não está percebendo que aqueles seus ídolos estão clamando por adoração. E Deus tem lhe chamado para perceber que Ele agora quer que você dê atenção exclusiva para o Deus verdadeiro.
Eu gostaria só de tomar aqui a segunda recomendação de Samuel, no versículo 3. Ele diz: tirai de dentre vós os deuses estranhos e preparai o coração ao Senhor. E aí a consequência serviu a Ele só. Você percebe aqui, é muito interessante essa parte. Preparar o coração para o Senhor. Eu lembro que quando a gente vai fazer alguma coisa importante, a gente se prepara para fazer aquilo. Nós tomamos as providências para fazer aquilo. Essa é a ideia daqui. Eu estou tirando as coisas que não agradam a Deus e com isso automaticamente eu estou preparando o terreno para me envolver mais com o Senhor. Eu estou preparando a minha vida, eu estou preparando o meu coração para o Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta para ilustrar o que Samuel está dizendo aqui e essa verdade para os nossos dias. Como é que você encara esse tempo agora que nós estamos fazendo, essa live, essa transmissão? Você encara como mais uma transmissão, é mais um evento na internet? Ou você encara como um momento em que em espírito e em verdade você está em união com vários irmãos e juntos adorando a Deus? Se esse é o seu pensamento, que preparação você fez para assistir essa live? E aqui, claro, nós não queremos colocar um peso sobre irmãos que talvez estejam no trabalho, ou algum irmão que está numa outra situação, quem sabe até está nos assistindo de um hospital, nos assistindo de um local que está numa situação adversa. Mas eu pergunto para você, que talvez esteja assistindo na sua residência, esteja assistindo no seu quarto, que preparação você fez para esse momento? Você de fato preparou o seu coração para ouvir a palavra de Deus? Para ter um momento com Deus? Ou para você é mais uma transmissão na internet? É mais uma que nem aquelas coisas que acontecem, ou é como se fosse uma live de um artista, no sentido assim, é mais uma programação. Essa é a ideia que eu quero passar. Talvez você está tão acostumado a ouvir e ver vídeos no YouTube, que se você está assistindo pelo YouTube, quando tem essa oportunidade, para você é mais um vídeo. Ou esse momento para você é um momento sério e você se preparou para esse momento. Lembrou, não, eu tenho que trazer meus pedidos, eu estou indo para ouvir os pedidos. Como tem sido a tua reação para esse momento? Então Samuel diz, olha, preparem o coração. Tirem tudo que não presta e preparem o coração. A ideia aqui é como alguém que estivesse numa terra e chegou naquela terra para plantar, mas aquela terra está cheia de espinhos, de pedras. Então o agricultor vai tirando essas pedras, vai tirando esses espinhos. Essa é a primeira parte, tirar tudo que não presta, mas ele precisa preparar o solo para receber essa semente. Essa é a ideia por trás dessa expressão de Samuel: preparai o coração. Deixe o coração pronto para receber. Então você tira tudo aquilo que não presta do seu coração. Você vai abandonando os deuses, mas você vai preparando o seu coração. Domingo de manhã, quando você acorda para ouvir a escola bíblica dominical, você tem preparado o seu coração. Antes de ler a palavra, você tem se preocupado de preparar o seu coração em oração. Senhor, me ajuda a entender a tua palavra, que eu receba conforto da tua palavra.
é algo diferenciado. Uma outra ilustração que eu posso fazer, só para deixar claro essa ideia, é quando você vai receber uma pessoa importante. Quando você vai receber alguém em sua casa. Geralmente as donas de casa, aquelas que prezam pelo seu lar, fazem aquela limpeza, preparam um ambiente para receber o visitante. Samuel diz, olha, se vocês de fato querem se voltar para Deus, receber as bênçãos de Deus, receber a comunhão com Deus, você tem que preparar o seu coração. Tire tudo aquilo que não presta e vá preparando o seu coração, vá dando condições para que ele esteja pronto para receber a palavra de Deus. Como você se preparou para hoje? Como você tem se preparado para abrir a palavra de Deus? Como você tem se voltado para Deus? Nós preparamos o nosso coração lembrando o que é que nós estamos fazendo. Nós preparamos o nosso coração não permitindo que outras coisas tirem a nossa atenção daquilo que nós vamos fazer para Deus. Nós preparamos o nosso coração orando, pedindo que Deus fale conosco. Nós preparamos o nosso coração não permitindo que nada atrapalhe a nossa concentração, o nosso foco em relação a Deus. A palavra de Deus, a oração com Deus, o momento com Deus. Nada. Eu gostaria de parar aqui, porque nós vamos continuar esse texto na próxima quinta-feira. Nós precisamos lembrar que nesses tempos difíceis, Deus está chamando a nossa atenção. Deus está chamando a minha atenção e a sua atenção. De como nós tínhamos andado, como nós estávamos vindo andando, como a vida toda tarefada, toda cheia de coisas, e agora apenas em condições de olhar para Ele. Talvez lamentando, mas agora a nossa única direção é Ele. Mas Deus quer que a gente limpe o nosso coração, tire as coisas que não agradam a Ele e prepare o nosso coração para receber a palavra, para aprender, para ser instruído, para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Como você tem feito isso? De que maneira você tem permitido, tem guardado o seu coração? Será que você está consumindo o seu tempo em Netflix, em Globoplay, em YouTube, em discutir com as pessoas sobre quem está certo, quem está errado na política brasileira, postando contra, a favor Bolsonaro, contra, a favor fulano, beltrano? Como você tem preparado o seu coração? Será que você, apesar da preocupação séria que é o problema, mas não tem dado atenção exagerada para esse problema, às vezes até ouvido demais alardes de uma narrativa que a gente nunca sabe exatamente o que está certo e o que está errado? Domingo à noite eu quero falar sobre isso. O que nós fazemos quando nós não sabemos o que fazer? E eu gostaria de chamar você a atenção num texto sobre isso. Domingo à noite eu gostaria que você viesse conosco e meditasse sobre o que fazer quando nós não sabemos o que fazer. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor use essa palavra para mexer conosco e que esse momento seja um momento propício para nós aproveitarmos, para nos aproximarmos mais de Deus e nos voltarmos para Ele. Que Deus os abençoe. É o meu desejo e a minha oração. Vamos orar. Senhor Deus amado, somos gratos pela Tua palavra e somos gratos por esses textos que vão mostrando como a humanidade, como mesmo os servos do Senhor, precisam sempre ser relembrados das verdades, porque às vezes nós passamos o dia a dia, achamos até que estamos bem contigo,
Tá tudo bem, obrigado, mas diante do confronto da tua palavra e das situações que o Senhor permite, nós vamos parando e refletindo como a nossa vida tem andado. Nosso amado Deus, nós pedimos que nós possamos nos voltar de coração ao Senhor, preparar o nosso coração para cada dia estar mais perto do Senhor. Nosso amado Deus, nos ajuda a passarmos nesse tempo de tribulação seguros, confiantes, porque sabemos que o Senhor está no controle da nossa vida. E se essa mensagem tem incomodado esse meu ouvinte, essa minha ouvinte, que haja uma tomada de decisão de mudança de vida. É o que eu oro, e é o que eu peço, e o que eu agradeço. Não com merecimentos próprios, mas confiado na misericórdia e a graça de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos passar para os nossos pedidos. Eu vou pedir que o meu filho Elioenai reposicione a câmera lá no... Vamos lá. Começando pela irmã Conceição. A irmã Conceição pede oração por ela, pela sua saúde, e pela irmã Iraci, tá certo? A saúde da irmã Iraci também. Então, a irmã Conceição pede oração por ela e por sua mãe. Ela inclui no seu pedido a irmã Maria Chaim, e que Deus dê saúde e lhe anime também nesses dias. A saúde da dona Maria Chaim não tem andado muito bem. A Luciane, a nossa irmã Anne, pede pela sua saúde também, para que Deus ajude, conforte, dê tranquilidade nesses dias que estão difíceis, irmãos. É muita informação contraditória. Então ela pede pela saúde dela e da sua irmã Luziete, e proteção também para os familiares. Então esse é o pedido da irmã Luciane. O irmão Edson pede por sua mãe, a dona Nair. Eu estive na semana passada lá, visitando a dona Nair. Pede também pela Fernanda, que a Fernanda, sua filha, está fazendo exames. E pede por seus vizinhos que estão com suspeita dessa doença, do Covid. E agradece a Deus pela saúde dos demais familiares. Então esse é o pedido do irmão Edson, tá bom? Você que está ouvindo, e talvez vai ouvir daqui a uma hora, quando estivermos transmitindo pelo YouTube. A nossa família, a minha irmã Melanie está pedindo pela saúde da Lídia, né? A Lídia, nossa irmã em Cristo, lá da Igreja Batista Regular da Fé. Não esqueça da irmã Lídia, da sua saúde e também da sua família, tá certo? A irmã Suzana, que é sua irmã, o seu pai Elisiário, sua mãe a Keila, e o seu irmão também, o Elineto. Também sabedoria aos líderes e às pessoas da área de saúde e proteção para eles. Irmãos, eu queria que você intensificasse a oração pelos nossos líderes, para essas pessoas que são consultadas, porque, irmãos, é uma guerra de narrativas, é uma guerra de opiniões, que para nós que somos leigos, para nós que somos, vamos dizer, povo comum, é muito complicado, é muito difícil. A gente vê uma medida sendo tomada, daqui a pouco tem alguém dizendo, não, isso não serve de nada, isso prejudica, e daqui a pouco diz, não, isso vai ajudar, se não fizer isso vai piorar. Então, olha, nós precisamos orar, pedir para que Deus, o Deus da sabedoria, intervenha, porque tem sido difícil esses dias, né? Então, para os irmãos lembrarem. A dona Margarida pede oração pela sua mãe, que tem tido muita dor de cabeça. Ela não costuma sentir, tá certo? E pede pela saúde dela e da Dani. E agradece por Deus estar livrando as duas desse vírus, tá bom? E também não esqueça de orar pelo sustento da dona Margarida. O Natan, nosso Natan aí, a nossa audiência cativa, pede pela saúde da sua mãe e a salvação de alguns da sua família. Então, o irmão Natan aí pedindo oração pela sua família também. E a Fran pede pela saúde da
Iris, tá bom? A Iris que está ali, coitada, também isolada ali no Calafate. Iris que deve estar nos assistindo também, ela é assídua também na programação. Então, a saúde da Iris, e os irmãos devem orar aí pelo pedido da Fran. Eu gostaria de lembrar a nossa família, a nossa saúde. Eu gostaria de pedir oração pela minha mãe Esmeralda. Ela está bem, só que imagino, né, que pela graça de Deus, se ele não voltar hoje, amanhã ela vai estar comemorando 95 anos. 95 anos de idade. Então eu quero agradecer a Deus e pedir a proteção também, tá certo? Da nossa família toda, que estão em Manaus, Barcelos, estão nos Estados Unidos, no Pará. Então, que Deus abençoe. No Pará tem a minha irmã de criação, a Beatriz. Então, por toda a nossa família. Obrigado pelos que oraram, pela minha mãe, pela minha irmã biológica, minha mãe biológica, minha irmã biológica, a Dona Maria Tiago, a Leslie. Elas estão melhores, né? A minha mãe Maria está se recuperando, mas já estão, graças a Deus, fora de um risco, a informação que nós temos, graças a Deus, melhoraram bem. Então, muito obrigado pelas orações. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Eu gostaria de lembrar algumas pessoas aqui agora que me veio à memória. Eu queria pedir ainda pelo aquele meu amigo Ebston e pelo pai dele, que ainda está se recuperando dessa enfermidade, tá bom? Então o nome dele é o Ebston e o pai dele está se recuperando dessa enfermidade. Eu agradeço pela saúde dos pais dela. A missionária Jael está agradecendo pela saúde dos pais dela, o pastor Donato e a irmã Helena, que estão lá na Bahia, tá bom? E eu gostaria de lembrar. Eu gostaria de lembrar o Gessé, o irmão Gessé, que é médico lá em Fortaleza. Ele disse que não deu ainda para fazer os exames, mas todos os sintomas eram de Covid-19. Então, os irmãos da igreja, principalmente a igreja Ebenezer, a primeira igreja que lembram do Gessé, não esqueçam de orar por ele, tá certo? E também porque ele está com 2 filhinhos pequenos, a sua esposa, tá certo? E ora pela família dele. Eu gostaria de incluir também o nosso irmão Alexandre, da Igreja Batista Regular da Fé, aqui de Rio Branco. Ele é funcionário do Banco do Brasil, ele também contraiu essa enfermidade. Então eu gostaria que os irmãos orassem por ele, pela sua completa recuperação. Tá bom, irmãos? E assim nós temos pedido a Deus. Não esqueçam dos irmãos autônomos, não esqueçam de irmãos da nossa igreja, não esqueçam do irmão Mateus, irmão Sebastião, irmã Maria José. Não esqueçam, por exemplo, o irmão Nogueira. O irmão Nogueira, eu estive falando com ele hoje. Graças a Deus estão indo bem, mas orem por eles. Orem também pela saúde da esposa do irmão Nogueira, a irmã Antônia. Então, vamos lembrar uns dos outros nessa situação e outros irmãos que são autônomos e precisam das nossas orações, porque eles dependem disso. A dona Margarida, por exemplo, não sei quantos sabem, mas também é uma autônoma. Então, que Deus possa proteger esses irmãos que estão parados, muitos deles estão parados, não podem fazer nada. Eu trabalho no comércio, com comissão, e obviamente caiu a sua renda. Tudo isso é importante e nós pedimos que Deus solucione esses problemas para o bem da nossa nação e do mundo. Meus queridos irmãos, tem mais alguma coisa que chegou ou não? Nesse caso eu gosto... Pedido da Carol é pelo Richard da ruim com febre e dor nas costas. Ok, a Carol pede pela sua família, no caso o Richard, que está com febre e dor nas costas. Então, pedido de oração aí pela a família Laureano, em especial pelo Richard. E também orem pela proteção da Carol. E agora eu vou pegar com a Elisua rapidinho os nomes das pessoas que estão conosco. Nosso horário já está bastante avançado. E aí nós queremos concluir. Vamos lá. Estão conosco aqui a irmã Maria Inês e o Bruno. Tá certo? E aí, Oi. irmão Edson, Natan, a minha sogra maravilhosa, Dona Beth, Richard, Laureano e Carol, Anne Lima e Luziete, Franciele e família, a Cleide e as suas filhas, o Ed e família, Jael e família, a Arquileuda, tudo bom, Arquileuda? Lembrança para os meninos também, irmã Conceição e família, irmã Rosângela Gomes e família, o Vlad, oi Vlad, que bom você estar conosco também.
A irmã Maria Margarida e a Dani. Oi. Eu acho que a Daça Carvalho, a filha do pastor Isaías, lá do Pará. Que Deus abençoe também. Adalberto. Deixa eu ver aqui. Me ajuda aqui, Zoa. É Thelma Lira. Sim, a Thelma Lira. Obrigado, desculpa, irmã Thelma. Eu acho que é a Maura Verônica, né? Acho que é isso aqui, Maura Verônica. Gabriel Lima, a Sua, tá certo? A Sua não perde um, né, Sua? A Ana Andréia, o irmão Renê Avilar, com a família Avilar lá em Boca do Acre, tá certo? A irmã Maria Lonil da Branca lá em Brasília. O irmão Tião Pinheiro lá na Cidade Nova, tá certo, irmão Tião? Alice Malveira, muito obrigado, Alice. Marconi Ricardo Fernandes. A Júnia de Souza, a irmã, a filha do irmão Hamilton, irmão do meu querido amigo João Kleider, tá certo? Francisco Bastos, olha aqui, irmão Francisco Bastos, que bom! Graças a Deus vocês estão aqui conosco também, que Deus abençoe vocês, tá certo? Então, meus queridos irmãos e amigos, nesse momento nós vamos cantar ainda mais um hino 169, Mais de Cristo, e com esse hino nós vamos depois orar, encerrar essa programação e ter o nosso tempo de oração aqui junto com os irmãos. 169, 169. 169 mesmo, tá bom? Mais de Cristo. Esse é o tipo do hino que nós vamos cantar. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo juntos, muito obrigado pela comunhão em Cristo Jesus. Muito obrigado porque podemos, em espírito e em verdade, nos unirmos em várias partes dessa cidade, desse estado, dessa região do Brasil e do mundo, porque o Senhor é o nosso Deus. Dá-nos um bom tempo ainda orando. Responde esses pedidos, recebe esses agradecimentos, como louvor ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma boa noite. Até a próxima transmissão. Domingo de manhã, se Deus quiser. O Pastor Neto, meu querido. Deus abençoe. Alessileia, sua tia. Tá bom? Alessileia, sua tia. Muito obrigado também pela presença de vocês. Uma boa noite.